boa tarde para todo mundo. Mais um mês e parceria, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho do conceito do mês e parceria, porque o conceito principal aqui que todos nós do mercado condominial, e muito mais do que do mercado condominial, qualquer mercado que a gente vai falar sobre negócios, a gente faz negócios na mesa, né? Muitas vezes é em almoço, num jantar, a gente conversa e muitas coisas, muitos negócios, inclusive negócios milionários, saem da coisa simples que a gente faz muitas vezes com a nossa própria família. E muito mais do que isso, o Mês e Parceria também ele tem aqui o objetivo de conectar bons parceiros que têm visão estratégica sobre o mercado e também conectar corações e mentes, né? Coisas que a gente pensa junto, que a gente pensa em trazer de melhorias para o próprio mercado e também para dentro das nossas empresas. Então, o Mês de Parceria surgiu nessa ideia de trazer um momento em que a gente possa estar juntos numa refeição, e aqui é um almoço, e você aí do outro lado que está assistindo, você já fique preparado que se você é um influenciador do mercado, a gente vai te achar e você vai vir aqui almoçar com a gente, firmar essa parceria e estar alinhado com tudo aquilo que a 6P e o casal tem feito. E hoje, né, Paty, a gente tem o prazer de receber aqui duas pessoas queridas, pessoas que já conectaram com a gente, que já são parceiros de negócios, mas além de parceiros de negócio, também já conectaram com a nossa própria mensagem, que a gente acredita aqui que cada um de nós temos uma mensagem, né? E eles conectaram com isso, né? O Hélio estava comentando com a gente, eles conectaram com essa mensagem que a 6P carrega, que a 6P nada mais é do que um grupo de pessoas que carregam uma mensagem que no final do dia precisa transformar alguém, e graças a Deus a gente tem feito isso, transformando as nossas vidas e também transformando as vidas das pessoas que têm passado por aqui dentro da empresa e também no mercado. E esses dois amigos aí, companheiros de luta e de negócios, a gente tem o prazer de receber, que é o Hélio e o Coronel Ramalho. Posso te chamar de Coronel Ramalho mesmo? Não, de Ramalho. Ramalho. Pronto. Coronel é o título, né? É igual o pessoal aqui da empresa gosta de me chamar de doutor. Doutor Fred, tal. Aí os outros sócios ficam no pé. Mas por que doutor? Você não tem doutorado? Não, eu fiz advocacia. O pessoal fica enciumado. Mas é só pelo nome, né? Ramalho. É um prazerzão receber vocês, viu? E eu vou Muito obrigado. Trazer aí um momento aí para vocês se apresentarem, muito melhor do que a apresentação nossa, de que a gente possa fazer uma apresentação de vocês aí para o nosso público, para as pessoas que já acompanham a gente. Pode começar, Hélio. Opa, tudo bem? Bom, primeiramente é uma honra, né, poder estar aqui nessa mesa. A 6P já se tornou uma casa para mim, a minha casa, já estou muito bem recebido. Estou trazendo os meus amigos, os meus parceiros. Que legal. E a FZ Prevenções, que é a Fogo Zero, que é uma inovação no mercado, uma tecnologia que vai ajudar muito a sociedade. Hoje está aqui junto trazendo esse trabalho. Eu tenho 50 anos, eu vim do mundo da tecnologia, passei 15 anos trabalhando na gestão documental, que era de GED, sou especialista em GED, gerenciamento eletrônico de documentos, participei de diversos projetos de implantação. Eu participei de mudanças do mercado de tecnologia. Por exemplo, a implantação da tecnologia na telecena, que era algo manual, e hoje já se tornou até digital, mas antes não tinha um processo digital. Tem todo um processo. Zurich, Porto Seguro, Bradesco, Unibanco, Itaú. Foram muitos projetos na área pública também, na gestão do non-paper. Então a gente passou, a migração, a gente participou muito disso, consultor empresarial, na área de tecnologia também atuei, fui proprietário da Consult Solution, hoje sócio proprietário da Digial, da RHS Eventos e também da 3T Eventos, que é uma outra empresa, da Constelação. Eu sou microempresário, né? A gente tem alguns trabalhos diferenciados e hoje coordenador nacional da FZ, né? Fui agraciado pelo senhor Thomas Berger, né? Que é o nosso CEO aí. E hoje, há uns 3 anos mais ou menos, estamos nessa batalha. E de um ano para cá, a gente começou a fazer um trabalho mais intensificado. E a gente está conseguindo abrir um mercado, né, civil, né? Porque estava nas empresas, algumas entidades públicas, enfim. Agora a gente está conseguindo
E o meu objetivo, né, claro, é fazer com que a FZ chegue aonde ela não chegou. E a gente está conseguindo isso, graças a Deus, através de parceiros estratégicos, como é a própria Ciência. Muito mais do que isso. Mas tem dado fruto para a galera que anda com a gente, com o pessoal que trabalha com a gente, tanto para fora. Então a gente vê esse nível de transformação e isso é muito bom. Não é que somos perfeitos, a gente nunca vai pregar isso. Pô, a gente tem muita coisa para melhorar e se cobra disso para melhorar. A empresa, a gente estava falando hoje, né? A empresa ela precisa ser lucrativa, ou seja, então um dos pilares é a gente realmente gerar valor financeiro para poder sustentar tudo isso, para poder, porque a mensagem ela é levada mais longe a partir do momento que a gente tem o capital que é o que gere o mundo, que é o dinheiro. Então a gente faz mais dinheiro, a mensagem vai mais longe. Mas o que tem funcionado muita gente nesse sentido. E quando eu quero que vocês falem um pouquinho da Fogo Zero. Quando eu vejo soluções desse jeito, pensando na vida das pessoas, eu acho sensacional, porque temos aí a primeira sinergia completa entre empresa, entre 6P, entre Fogo Zero, para poder a gente caminhar junto, como a gente já está aqui lançando uma parceria. Na verdade, já somos parceiros, já estamos fazendo negócio, né? Mas é muito legal quando a gente vê realmente fixo, assim, muito claro o propósito das empresas, que é gerar valor de fato para as pessoas. A FZ, a Fogo Zero, né, o produto Fogo Zero nasceu de um acidente, né, doméstico, com o Thomas Berger, teve outros eventos também, que fez com que ele colocasse na cabeça dele a ideia de criar um produto que numa ocasião, como aqui, a gente está num local tranquilo, de repente acontece um princípio de incêndio, o que fazer, como fazer, o que usar, treinamento, o que tem hoje, mecanicamente complexo, difícil de utilização, enfim. E aí ele teve a ideia de criar um produto. Ele já tinha, obviamente, alguma coisa em mente, né? Lá fora tem sempre alguma coisa diferente. E foram alguns anos de estudo e ele chegou a essa fórmula, que inclusive é um segredo proprietário, né? A gente até brinca, a receita, né? da Coca. É a receita da Coca, né? E chegamos no ponto ideal e nos últimos anos ela vem se melhorando. A ideia é essa, não só o equipamento, mas também a solução que está ali, né? O agente que está ali dentro. E a Fogo Zero, a missão dela hoje é salvar vidas. O nosso produto, ele salva vidas. E ele também evita traumas, porque uma pessoa hoje, tanto que o nosso produto é de interesse público, porque quando acontece um princípio de incêndio, as pessoas se perdem, têm medo, não sabem o que fazer, não tem nada, e ela tenta algo. Sim. Se ela for feliz, não pega fogo no apartamento, na casa, mas normalmente ela sofreu um acidente, ela vai parar no PS, ela se queimou, ela pode carregar um trauma pro resto da vida. Se der continuidade, além da possibilidade de ela ter se machucado, é de interesse público, porque a energia, o abastecimento de energia vai ser cortado. As ruas vão ser interditadas, o corpo de bombeiro tem que chegar, a segurança pública está travada naquela região, a ambulância não circula. Impacta muitas coisas. Impacta muitas coisas, as pessoas que estão ao lado. Então, e o nosso produto nasceu com o objetivo de salvar vidas e acabou que virando algo de interesse público. Então hoje a FZ, ela é uma solução com uma tecnologia agregada que permite a gente evitar esse passo seguinte da propagação do fogo, que hoje ninguém tem nada. Então a FZ ela consegue ser o aliado de toda e qualquer pessoa. No princípio de incêndio, nós estamos num ambiente aqui, ó, bem tranquilo. Se acontecer alguma coisa, a gente usar os recursos que está aqui ao nosso redor, acabou o evento. O nosso não. A gente vai continuar o evento, a gente vai continuar o almoço, a gente vai dar continuidade. De repente, um dos operadores, você, ele, ou eu, ou ele, qualquer pessoa aqui vai ter essa dinâmica. Então ela nasceu com esse objetivo de levar essa facilidade e chegou nesse equipamento, a unidade spray, que a gente até brinca, né, que é um desodorante, né? Eu lembro quando o Ramalho conheceu, ele falou, cara, um desodorante que apaga fogo. Não é simplesmente um desodorante que apaga um foguinho. Ele realmente, no princípio de incêndio, ele apaga. E como ele atende todas as classes, então ele tem uma eficiência
e uma superioridade sobre um extintor comum. Sem contar que ele não destrói nada, nem equipamento eletrônico, nem hidráulico, nada. Então ele não agride a saúde humana, não tem CFC, quer dizer, não agride a camada de ozônio, a comprimido respirável. Então é uma tecnologia 360, enfim, leve, fácil, um cadeirante, uma criança, um idoso, uma senhora, o fortão da academia, né? O fortão que nunca usou um extintor, vai se perder. É porque hoje, para usar extintor, Você tem que ter conhecimento. Dependendo, Não o consegue extintor nem abrir. grande consegue Olha, nem levantar. Eu creio que hoje 98% da população brasileira não sabe utilizar. Se tiver o conhecimento, também nunca fez. Trazendo para o condomínio hoje nosso cliente final aqui, comparando o que a Fogo Zero entrega do extintor hoje, questão de quantidade, diminui a quantidade que o condomínio precisa, o extintor tem prazo de validade, a gente sabe, então é um custo alto para o condomínio, principalmente no condomínio que tem muitas torres. O que acontece hoje é que o AVCB é obrigatório. Sim. A obrigatoriedade existe. O que a Fogo Zero entrega é o complementar, é o adicional. Não traz nenhum impedimento, nem bloqueio, nem se envolve, vai ter que estar lá. Só que o nosso são 3 anos de utilização, são 3 anos de validade. E a capacidade de resposta, a gente entra na redundância de combate a incêndio, a gente entra exatamente numa lacuna que não tem nada, que é os primeiros 30 segundos. Que é o tempo que você está desesperado, você não tem nada, você não vai procurar nada, você vai sair e vai tentar. Aí se deparou o Fred lá fora com o extintor, qual que eu pego, qual que eu uso? Não sei. Só que dentro dessa lacuna que hoje existe, a gente em 30, 40 segundos chegou. Um produto que hoje, ano a ano, o condomínio precisa estar renovando e tem que fazer até que a gente consiga um dia, talvez, né, regulamentar, para ser obrigatório, tá? Só a questão da obrigatoriedade, que é a única coisa que diferencia a gente deles. A gente tem um produto de 3 anos. Então a gente tem cases que, quando o empresário falou, peraí, eu tenho um produto ali que não é obrigatório, mas ele se torna obsoleto perto do seu, além daquele que eu já tenho obrigatório, que já não funciona tão bem. Eu vou utilizar um que eu vou economizar, porque eu só vou mexer nele daqui a 3 anos. Então o nosso produto, ele entra nessa esfera do adicional, do complementar, que se torna necessário, só que ele cria uma diretriz operacional de manuseio que o outro não te entrega, uma capacidade de resposta que o outro não te entrega, uma dinâmica sem treinamento que o outro não entrega. E o AVCB, ou a questão obrigatória, ela continua lá. Sim. Só que a gente consegue viabilizar isso, porque lá ano a ano vai entrar nas dificuldades e na dor do condomínio, já estão presentes. Exato. Já, inclusive, travam, né, uma negociação com o apartamento, porque o cara já se enrolou, quer dizer, o condomínio, né, já se enrolou. E o nosso produto, ele vai entrar numa dinâmica que vai ser viável e vai trazer uma segurança, porque aquele princípio de incêndio com a vela, ou com uma outra coisa qualquer no apartamento, um descuido, até uma descarga elétrica, alguém resolveu na ponta. Quem foi? A minha vovó de 78 anos. Poxa, sério? Ela resolveu. Graças a Deus ela acessou. E nós temos casos, como o seu Plínio lá em Brasília, que ele estava mexendo, ele é mecânico, muitos anos de certa idade, ele estava mexendo no carro dele, tem vídeo, tem tudo aí, ele mesmo é um garoto propaganda, se precisar, ele vai em qualquer lugar. Deu eletricidade estática, pegou fogo no carro, pegou nele, pegou no neto, e ele tinha ganhado de presente de um amigo lá em Brasília. E a senhora dele correu, rápido, pegou, em menos de 1 minuto. Pagou nele, pagou no neto, ele apagou o carro, acabou o problema. Até para trazer com o pessoal a comparação hoje, o que a Fogo Zero entrega com o extintor tradicional, o que a gente pode comparar, e até a questão hoje, em São Paulo já virou regra a questão dos carregadores elétricos, e hoje estão crescendo muito. A Fogo Zero, esse produto de vocês também ajuda a questão desse... trazer um pouquinho para o pessoal também. Se a gente for fazer a comparação, nem quero colocar isso muito na conta porque já está chato, mas o próprio spray ele já é superior, porque todos os equipamentos que tem trabalham na classe A, 9 litros, na classe ABC, mínimo de 6 ou de 4 litros, de pó químico, o CO2 nunca vai estar lá, mas também é só BC. O hidrante é uma dificuldade, o nosso está em tudo. Então, se eu for para dentro do apartamento, eu já tenho uma dinâmica
extremamente mais capaz do que o que está lá fora, que eu resolvo tudo rápido, com ação limpa, 100%. Sim. Se eu for fazer comparação, o spray em si, ele já tem uma dinâmica que ele se torna superior por atender tudo. Então, quando você utiliza ele, não importa o tipo de fogo. E o extintor, não. Você pode jogar água na panela, mas quem vai lembrar disso? Não, você Você joga pode o que tiver jogar em um disposição. pouquinho dentro da panela com óleo, aí vai dizer que tem uma técnica. Que técnica? Quando ele bater lá dentro, desloca o ar, joga os resíduos, põe mais fogo. Enfim, você vai ter um problema porque a labareda vai voltar em você. O nosso produto não tem rebote, ele não desloca o ar. Então, se você estiver diante de uma panela ou uma criança estiver jogando, ele não desloca o ar e não joga o resíduo na gente, ele vai resfriar e apaga. Se a gente for fazer comparativo com os extintores, que nós também temos outros produtos, né, inclusive, aí a diferença chega a ser absurda. Se hoje uma pessoa qualquer dentro do apartamento, de repente fechou lá, tem lá o spray, de repente o filho saiu e levou no carro, né, que isso vai ganhando as pessoas. Aí, a pessoa corre no corredor e encontra 3 extintores: água, pó químico e o fogo zero. Se ela for nos dois, ela cai em tudo que a gente já falou aqui, toda a dificuldade, o risco de errar. Se ela for no nosso, ele é universal, potencializada a capacidade de resposta. Sim. Se eu fazer uma comparação mínima aqui, ele é 5 vezes mais potente do que o de água, e do que o de pó químico, e do que o CO2. Eu não vou depreciar. Fora o tamanho, manusei, né? Exatamente. O de 3 litros, eu estou minimizando, tá? 5 vezes mais potente. 5 vezes. Quer dizer, você tem um produto com uma alta capacidade de resposta que nenhum dos dois que está ali te entrega. E dinâmico, eu uso. Acabou. Um exemplo, por exemplo, se a gente pegar um ambiente, uma cozinha, tive uma fritadeira lá de 50 litros e pegou fogo, nós temos vídeos mostrando para quem quiser ver. Eu pego, já não vou mais no spray, porque é uma situação maior, eu pego um extintor e 8, 10 segundos ele apaga, a gente limpa e continua o atendimento. Tudo bem. Vai lá e joga qualquer extintor do mercado. Destruiu tudo. Eu até brinco que, infelizmente, a gente só tem 2 opções hoje. Não temos fogo zero lá, não temos a nossa tecnologia, pegou fogo. Você tem 2 opções. Deixa o fogo destruir ou destrói com pó. Escolhe. Destrói com água, destrói com CO2. Você vai destruir tudo. Vai inibir sua presença. Destrói. Vai agredir as Lugar pessoas fechado, presentes. pó, né? Faz até mal. O nosso produto em ambiente confinado ele é imbatível. E praticamente todo ambiente se torna confinado. A partir do momento que você fechou, a respiração aqui está comprometida. Eu estive num shopping agora, não vou citar É nome. que nem tem ali, né? Tem um hidrante ali. Sim. Acho que é um hidrante ali. Começa a Ali- pegar um fogo aqui, você joga água em cima ou embaixo, você estragou tudo. Isso que tiver aconteceu bom. num grande shopping ali, do Brás, mais de 50 Destrói mil tudo. metros quadrados. A pessoa visão periférica, mensagem subliminal, alguma coisa vermelha, fogo, o que ele fez? Correu e pegou. O que aconteceu? Era água, e era um ventilador. Botou fogo em tudo, você potencializou. E ele, infelizmente, se agravou também, né? Então, o nosso produto, ele traz uma dinâmica, ele traz uma segurança. E vamos combinar, né? O brasileiro, assim, de modo geral, como o Ramalho trouxe, né, não tem essa preocupação, só depois que acontece. Né? Só depois que Então a gente não tem Cultural. esse conhecimento, né? É cultural isso, né? Então a gente não tem esse conhecimento, tipo, que não pode água. Eu me lembro que eu fiz um curso, eu era professora de escola, né? Era coordenadora legal. de escola. Aí eu fiz um curso de brigada lá, né? Na escola e tal. E aí foi nesse momento, isso, gente, foi 10 anos atrás, eu já tava com meus 30 anos já. Foi nesse momento que eu descobri que é melhor você jogar um pano do que jogar água e nas situações mais caseiras, tal, né? Porque eu nunca fui ensinada isso. A gente pensa o quê? Fogo, água. Acabou. Aí a gente começa a criar os insights. Essa orientação, para quem já teve a oportunidade de ter um contato com um treinamento, claro que ela até funciona. Se você tem a nossa unidade spray, você não vai passar por esse problema, você vai chegar... Acabou. E a gente precisa Você não vai pensar se na expor ao risco. praticidade, né? Exatamente. E quando a gente fala de condomínio, a gente está falando, a gente precisa pensar em algo que comunique com todas as pessoas, desde a classe mais alta até conhecimento super elevado, né? Então o pessoal tá falando, a gente tá com condomínio aqui, com desembargador, não sei o que lá. Quanto condomínio de baixa renda
você tem que comunicar com todo mundo. Ter Que- acessibilidade, né? É. As pessoas cadeira de roda, um PCD, ter a facilidade. Como que vai Exato, pegar um uma extintor? senhorinha, né? E que não seja uma coisa assim, você não participou da brigada, azar o seu. Você não sabe nada. Você vai morrer e morrer de matar todo mundo Vocês aqui vão ter a dentro. oportunidade de conhecer o professor Duda, que é o presidente do Instituto Humanos, que é Fogo Zero, nós temos um instituto, que o tema é PCD. Olha que bacana. Inclusive estivemos no último evento, o maior evento de PCD do Brasil, foi aqui em São Paulo, lá no espaço lá da Imigrantes, né? Centro de Exposição Centro de Imigrantes. Exposição Imigrantes. E a gente levou lá isso lá e conversamos, chamou a atenção de todo mundo. Por quê? Porque esse público ele está esquecido. E mecanicamente a ação dele já foi reduzida 30, 40, 50, 70%. Então, o nosso produto, ele permite que toda e qualquer pessoa consiga utilizar. Não, e sem o treinamento. Sem o Porque treinamento. assim, quem é síndico sabe o que eu tô falando. A dificuldade que é, gente, para você levar o público para uma assembleia para decidir o futuro da vida deles, Aí os caras chamam para um treinamento de brigada de incêndio. quem que vai? Quantas dificuldades que a gente já teve para chamar a gente? Que a gente já teve uma administradora de condomínio. E aí Meu você vai Deus. fazer, você tem que engajar É o pessoal, é um condomínio de 100 apartamentos. Não, cara, você não consegue, tem que ter tem um mínimo, né? Tem que ter um mínimo de participação. Os funcionários também têm que participar. A gente colocava Funcionário você só- até consegue, mas e os Você obrigava, condomínios? né? Funcionário se obriga ele ainda aí, Você né? é obrigado, você também tem que ir. É A isso gente que a chamava gente... de todos os turnos os funcionários para ver se Obrigado. conseguir o AVCB. Mas vocês disseram algo aqui antes da gente começar, que eu acho que a gente precisa falar disso, né? Que tem um número, né? Não sei se foi o Ramalho, não sei qual dos dois que me falaram, que tem um número, uma porcentagem de 10% dos condomínios de uma certa região, isso é de Manaus. Foi o Felipe, hoje ele cuida do Maranhão. Maranhão. E uma das nossas participações, ele trouxe à tona a realidade, porque ele já está fazendo a lição de casa lá, está preparando todo o nosso ambiente positivo, né? E ele já tem esse número. De 6 mil condomínios do estado, que ele sabe pouco mais de 6 mil, apenas 10% estão de acordo com as normas. Estão, inclusive, devendo para o corpo de bombeiro, para as entidades, porque não conseguem se resolver. Isso é um mar para se trabalhar. E aí, o que Assustador, acontece? A partir do momento que o cara já não está cumprindo nada, né? Já está devendo. Se você for lá, de repente, der uma voltinha, você já vai achar, porque assim, dentro da redundância de combate a princípio de incêndio, nós pregamos o seguinte, tem que cumprir, o nosso ele entra numa redundância de uma etapa que hoje não existe, que é a rapidez, a velocidade e a praticidade. Porém, conhecimento e cumprir as regras tem que ser feito. Se o nosso um dia assim, virar obrigatório, show de bola. E assim, falando a verdade sobre o mercado condominial, aí o nosso público é mercado condominial, é síndico, administradora que nos ouve, sabe como é que é essa relação do condomínio com os AVCBs. A gente sabe, até o Ramalho pode, não sei se tem algum dado a respeito disso de São Paulo, enfim, da área de atuação dele. Porque a gente sabe que, cara, a gente tem um problema muito grande de aprovar qualquer coisa em assembleia. E o AVCB, ele custa, né? Você renovar um AVCB custa porque você tem que fazer... Eu já lembro de condomínio que teve que gastar mais de 100 mil reais para fazer adequações para conseguir o AVCB. Então, Sim, teve um que é uma fazer coisa... a escada, você se lembra? Lembro. Inclusive, eu tive um caso no meu escritório de advocacia, a gente atendia praticamente só condomínio, Ramalho. Sim. E o que aconteceu? Tinha uma moça que era cadeirante, uma senhora que era cadeirante, e aí ela foi no Ministério Público e o condomínio teve que assinar um TAC a respeito disso para poder fazer as mínimas adequações. O condomínio foi entregue lá atrás. Cara, é um condomínio em Ribeirão, o João Rossi. Tem quantos anos o João Rossi lá? Uns 30 e poucos anos. Mais de 30 anos de entrega. Então, assim, as coisas vão mudando, né? E aí a gente sabe que o síndico
ele, dependendo do nível que a gente está falando, do nível econômico ali do condomínio, ele vai empurrar aquilo com a barriga o máximo possível, porque no final do dia vai ter outras tantas prioridades, que é pagar a conta de água, conta de luz, aquelas contas que são contas dos funcionários, né? O AVCB vai deixando. Uma solução dessa, ele traz minimamente uma coisa que traz uma segurança no dia a dia ali do condomínio. Pô, você não fica totalmente desguarnecido, né? E tem um detalhe muito importante, quando a gente vai nessa parte sensível do público PCD, e a gente vai buscar os protocolos que existem hoje, um princípio de incêndio num apartamento, um prédio, né, uma edificação. A prioridade, que o elevador já não está mais funcionando. E a nossa saída de evacuação é pela escada. Se eu descer com a escada, você desce, você tem a mesma dinâmica para descer? Não. Uma pessoa, até uma mulher com criança de colo, eu sei que na hora do desespero ela até vai, mas pelo protocolo eles ficam, porque você consegue descer correndo, ele também, e eu, o cadeirante fica embaixo da escada. Ali, uma parte da escada tem prédio que tem até a marcação. Os novos têm. Você fica ali. Olha, Amiga, se eu vou voltar para te pegar, eu não sei se eu vou conseguir acessar novamente o prédio, mas você vai ficar para trás. Eu vou salvar 200 pessoas e volto para pegar 1 ou 2 cadeirantes. Se ele tem um produto desse, a gente não prega isso para não gerar um... Claro, para não Ele joga nele, ou ele se defende. Caramba, Porque você isola. dá para isolar. Até você tem um ganho de ação, até mesmo para passar. Se você utilizar nosso produto, Caramba. não é para permanecer no fogo, pelo amor de Deus. Se eu jogar aqui na sua roupa, ela não acende. No corpo é mais sensível, a nossa pele tem uma sensibilidade, mas eu consigo ter uma chance de sair. No caso do cadeirante, ele vai ter Um uma chance de se repelente defender. chamas. Te vira um Ele repelente. Ele é um bloqueador, né? Retardante. A gente usa bloqueador porque repelente retardante se usa muito na área ambiental. Sem falar que o nosso produto ambiental, se existir um condomínio com a área de mata, além da tecnologia que depois ele vai explicar sobre segurança, se houver um risco, como aconteceu agora em uma empresa, o próprio condomínio consegue lá aplicar o nosso produto na mata e o fogo não passa. Uma barreira natural, que é um outro segredo proprietário que a gente tem, que é uma revolução mundial. Mas isso é um assunto que acaba entrando em alguns condomínios por conta da parede estar muito próxima da mata. Sim. E vir um fogo ali vai causar vai entrar no seu condomínio. Então essa questão do cadeirante, o nosso produto ele permite, nós temos um caso específico, só para vocês terem uma ideia, de um corredor de arrancada. Ele colocou o nosso produto como sistema fixo no motor dele, mostrou lá que você pode não só colocar, como pode jogar em cima do seu motor, não dá absolutamente nada, gente. É a tecnologia a favor da sociedade. Meu Deus. Aí ele foi lá, testou, mostrou isso aqui, ele comeu de arrancada, infelizmente, em uma dessas arrancadas, a base de nitrogênio, né? O motor dele, nitrogênio, cara. Deu outra temperatura, explodiu. Apertou o botão. O vídeo tá aí para quem quiser ver. Leva mais ou menos uns 15 segundos no máximo para o carro parar. Quando ele parou, não tinha fogo. O que a explosão danificou, o que o fogo destruiu, onde o produto conseguiu chegar, ele conseguiu, não danificou nada. O restante estourou, explodiu. Ele não, vamos dizer, nesse projetinho dele, ele não pensou nele, porque ele poderia ter jogado nele e já não pega fogo nele. Mas em 15 segundos você apagou um fogo que hoje ia chegar. Como a equipe chegou, não tinha nada. A equipe vai chegar com tudo que você imaginar para tentar salvar ele. Ele poderia estar totalmente queimado. Quanto tempo demora mais ou menos a equipe para chegar? A equipe chegar, o atendimento, usar os produtos tradicionais, talvez encapsulante, que tem outros produtos no mercado que é melhor, que água, pó químico, CO2, mas a efetividade não precisou nem da ação da equipe. Eficiência muito. Foi muito rápido, muito rápido. Tempo de reação, né? Fred, preciso da sua ajuda, que foi, tá pegando fogo na minha cozinha. Chama o porteiro, pelo amor de Deus, cadê o vizinho? A reação das pessoas é medo, e dessas pessoas mais já dependentes é de ligar. Aí você, pelo amor de Deus, sai daí. Então, a sua orientação também não vai resolver mais, porque ela não teve ação, ela não tem nada. Ela não tem uma palavrinha que o professor Duda fala muito, Rodolfo.
são tanta gente, eles não vão falando aqui, muita gente, mas eu vou citar só alguns. Empoderamento. A partir do momento que você sabe que você não tem nada, o recurso está lá fora, você também não tem treinamento, pegou fogo, o que você faz? Ou você vira estatística no PS porque tentou, ou você corre. É isso. E se você tem, você chega na hora certa, no tempo certo, antes de tudo começar a ficar pior, porque para princípio de incêndio, você age. É verdade. E aquele dano que ia ser um dano que daqui a pouco vai vir um corpo de bombeiro, como eu falei agora há pouco, né? Todo aquele constrangimento geral, vai afetar todo mundo. E às vezes eu estou cuidando da minha mãe, ela está num aparelho e a energia acabou. E o fogo foi no prédio daqui a 3 quarteirão, mas desligaram tudo. Quantos condomínios tem gerador? Pouquíssimos. Existe E até aí, o para tirar cadastro essa da pessoa Enel, do mas 12º nesse caso não andar? tem como atuar. Como é que você tira essa pessoa do 12º andar? A gente tem algum Temos que subir dado? lá. Cadê o bombeiro? Cadê o atleta? Né? O É. atleta aqui, o nosso Pra Henrique. salvar. Para conseguir chegar. Ele tem técnica para pegar uma pessoa, Não. colocar nas costas e descer. Ele sabe isso, ele fez treinamento. Conhecimento do bombeiro civil que eles entregam é fundamental no condomínio. Mas mesmo você para aprender, você não vai conseguir carregar o Fred. Ele talvez leve você, talvez o Fred não consiga me levar. Existem técnicas para tudo. Teve uma ocasião, inclusive ele vai estar aqui hoje. Ele é bombeiro, tudo ativo, então ele vai estar aqui, não pode, né, por conta, né? Um dos top 10 daquele bombeiro de São Paulo, especialista em ambiente confinado, ele é nosso. Apaixonado, vai vir aqui hoje. Teve uma situação que ele, como bombeiro, chegou no ambiente e ele precisou apagar o fogo na pessoa já desmaiada. Ele usou, estava aqui nele, na cintura dele, ele usou. Fez um movimento, tirou o equipamento, fez o movimento correto, tirou a pessoa dali e salvou a pessoa. Mas não está no protocolo dele o fogo zero, mas ele tinha na cintura. Ó, Então, até para o bombeiro, em situações, né, não só nele, como pode ser, por exemplo, um agente de segurança pública, um porteiro, vamos entrar no nosso universo, está lá, de repente, exatamente. a Patrícia entra lá toda nervosa, o Fred fez isso, não sei o que, querendo botar fogo em você. Aí, no transtorno mental dela, ela olha e fala, Fred, joga o álcool e acende. Ela faz isso mesmo. O que ele vai ter lá? Fred, o que essa pessoa vai ter de defesa? Isso é Ele verdade. consegue pegar um extintor, ele não sabe que o extintor vai fazer mal para ele, mas ele vai tentar. Se ele conseguir alcançar o espelho, ele apaga o fogo nele. Mais, não, bem e mais a gente fácil. não tem extintor em casa, né? Sim, no condomínio o máximo que vai ter quando tá tudo certinho. É obrigatório, né? No É nos apartamento, corredores, no né? Na área apartamento. comum. Na área comum. Não, ele é comum, E né? aí a gente, você não sabe se tá em funcionamento. Se R$5. tá na data de Validade. Todos são validade. vermelhos. Entendeu? Você não sabe qual que é qual, enfim, é uma problemática. Eu, na E minha é o que eu- ignorância, E eu nem e é na sabia tecla tinha que eu vou diferença. bater. O pessoal dos condomínios pode até brigar comigo, mas eu não sei se tem uma estatística em São Paulo de quantos condomínios tem um AVCB vencido. Tem uma estatística Nossa, com essa? deve ter. Eu costumo falar em estatística, a gente dá um treinamento também para as pessoas com relação a comportamento em centros urbanos, condução veicular e tudo mais. Direção defensiva, evasiva, Sim. segurança pessoal. Tem um vídeo muito interessante que a menininha fala que ela é estatística, ou seja, esses números, por mais que eles variem, eu queria destacar que cada unidade desses números, que podem ser dezenas, centenas e milhares, é um ser humano É, verdade. que é filho de alguém. Verdade. Você tem razão. Então essa questão da gente lidar a estatística como número, eu acho que a gente tem que pensar que atrás de cada um deles existe um integrante de uma família que às vezes é próxima da gente. Eu ministro esses tipos de curso já há mais de 30 anos. E, por exemplo, o meu outro filho, ele foi atropelado por uma motocicleta. E uma coisa que a gente não pôde evitar. Então, quando a gente fala aqui à mesa e para nossa audiência, né, essa questão de realmente levar a sério a questão da segurança, porque a gente controla o que é o ponderável, né, o que está sob o nosso controle. E no treinamento de cada pessoa, o que a gente tem que sensibilizar é que passa pelo conhecimento, pela habilidade e pela atitude. O que o Hélio falou até agora é essa questão de ter atitude e, com certeza, ter um meio eficiente. Então, quando que eu vou arrumar um tempinho para entrar no próprio YouTube, e fazer e saber da diferença entre um tipo de extintor e outro?
eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, a vida é muito corrida dentro das 24 horas. Então essa questão da segurança... E a cultura também, né? Essa questão da cultura você lembrou muito bem, muito oportuno, porque eu acho que esse bate-papo à mesa aqui é justamente para a gente sensibilizar a audiência que a segurança é a segunda maior necessidade do ser humano, né? A primeira nós estamos satisfazendo aqui. Isso. E hoje em dia na nossa sociedade é muito cobrado o ápice lá da pirâmide de Maslow, né? Ou seja, a gente ter uma presença social. E a segurança fica meio que esquecida. Só que quando ela falha, a gente acaba o quê? Perdendo tudo que conquistou na vida. Então essas questões de, por exemplo, quem mora em condomínio, essa segurança intramuros, ou seja, do muro para dentro. Acho que todas aquelas questões que a gente tem que observar no dia a dia, aquelas regras às vezes chatas, né? De triagem para acesso ao condomínio, aí vem um parente que a gente tá chovendo, a gente quer fazer o ingresso o mais rápido possível para ele não se molhar. Mas toda vez que, por exemplo, num grupo de pessoas, várias unidades habitacionais, um falha, ele está comprometendo a segurança de todos. Então, às vezes, para não ser indelicado, né? No meu prédio onde eu moro no condomínio vertical, ou seja, tem um reconhecimento facial e tem inclusa. Então, quando eu entro e alguém vem de carona, eu viro o rosto para o meu rosto não passar pela segunda e peço para a pessoa passar pelo reconhecimento facial. E esse ano já foram 4 vezes que a pessoa não tinha o reconhecimento facial. 2 eram funcionários, né? Um terceiro era uma pessoa meio desavisada, não ficou muito claro. Então, assim, a gente tem que ser entre aspas, o chato, vamos dizer assim, de tentar seguir essas normas de segurança para que dentro dos muros, que é a responsabilidade de cada um que mora ali dentro, a segurança ela seja exercida, né? Porque se eu quero abrir a mão da minha própria segurança, eu não tenho a delegação, né, a procuração dos demais para fazer isso pelos outros. Sim, ótimo. Então, essa sinergia com a 6P que eu acho fantástica, porque a gente consegue justamente levar esse propósito, essa questão, esse conhecimento. Agradeço mais uma vez de poder a gente estar falando nisso, porque morar em condomínio é seguro? Desde que cada um faça a sua parte, né? A gente falava muito que primeiro essa parte de que as pessoas, a gente quer morar em condomínio justamente por conta da segurança. Primeira coisa que na nossa mentalidade brasileira, a gente vive em qualquer lugar, né? Hoje a gente vive inseguro, não que a gente tem muito mais segurança dentro do condomínio, mas ela só é efetiva se cada um dos condôminos seja um fiscal ali do que está acontecendo. Responsável, né? E a segunda coisa é que o condomínio, na sua gestão, consiga trazer tudo isso de forma efetiva. E a Fogo Zero, essa tecnologia, ela traz com certeza uma ação rápida, de maneira muito efetiva para controlar algo que acontece muito em condomínio. Porque eu falei do AVCB no sentido de, ainda a gente luta com isso no mercado condominial, né? A gente tem uma mentalidade, quando eu falo a gente, que a gente também é do mercado condominial, a gente tem uma mentalidade de muito mais de consertar as coisas do que ter uma mentalidade mais preventiva. A gente não fica imaginando no que pode acontecer. Uma coisa... Por isso que eu falei que é cultural. É muito cultural. Porque é cultural a gente se preocupar só com o problema que já tá acontecendo, né? Então tá caindo o prédio, aí a gente vai se preocupar com o prédio, infelizmente. A gente estava em Portugal, eu fiz um exercício com o meu filho Miguel, o meu de 12, a gente tem 5 filhos. Aí tem o de 21 e tem o de 12, né? Eu fiz um exercício com ele que a gente estava passando numa ponte lá que tem 17 metros, eu faço 17 km. 17 quilômetros de extensão, que vai de um bairro a outro. E eu sempre brinco com todos eles, com todo mundo que entra pra mim, né? E se o carro de repente caísse dentro do rio, eu não fiz isso já com você, né? O que você faria? Você daria conta de nadar daqui até lá? Porque se cair e você estiver vivo, você vai ter que nadar, né? Mas essa cabeça de tentar imaginar o pior. Aí o meu Miguel falou assim, não, nem tô pensando nisso, tem até o vídeo gravado. Não tô pensando nisso não. Mas você não faria nada? Seus irmãos tá aqui, tem 2 irmãos, você não faria nada?
Falei, não, se eu cair aí, já morri, já não pode pensar assim. Não pode se entregar. Não, eu vou pegar um, vou pegar Aí o outro, vou tentar você acalmar, primeiro eu salva os faria bebês, depois... Mas o que eu quero dizer com isso? A gente não tem muitas vezes instalado na nossa cabeça essa cabeça preventiva de, pô, se acontecer o pior, o que eu posso fazer? Porque Para se eu- não acontecer para, o pior. exato, que para que não, faço? eu tenho algum instrumento para fazer com que aquilo não seja maior do que a encomenda, um incêndio não seja muito maior. Pô, você tem um negócio ali, você já avisa a família inteira, tem um negócio aqui, você já treina os seus funcionários ali do condomínio. Poxa, é uma ferramenta fantástica que tem a ver com a vida, que tem a ver com a segurança, que tem a ver o motivo central do que as pessoas vão morar em condomínio. E porque o condomínio ele pensa assim, né? Ele pensa que ele... Caiu alguma coisa aqui? Sim, microfone. Ah, desculpa. Derrubei o microfone, Israel. Tá ao vivo, tá? Mas E eu não achei pra pegar de o volta. condômino, ele pensa que ele tá 100% seguro, mesmo Sim. que ele não tenha 100% de visibilidade no que é seguro. Não, meu porteiro cuida da portaria, Nunca vai acontecer, mas aqui não vai acontecer não. aquele Tá? extintor ali tá cheinho, tá no prazo de validade, tá tudo O certo. elevador tá ótimo. O elevador não vai cair nunca. Então o cara sempre pensa nisso e no final do dia, na maioria das vezes, A gente tá tem vivendo um muita coisa milagre atrás errada, do outro. né? Tem muita coisa que não A gente tá, tem né? algum dado, não sei se o coronel Hélio tem, de incêndios dentro de apartamento, incêndio dentro de casa, assim, às vezes cozinhando, uma tomada pega fogo. Nossa, Parece uma coisa tão distante, mas às vezes é mais comum do que as pessoas pensam, né? Eu mesmo vejo quase todo dia uma notícia de um apartamento pegando fogo no Brasil. e o que acontece? Nós tivemos um acidente muito Sem grave na China, inclusive eram 8 blocos super populosos, eles usam andaimes de bambu, que ajuda a propagar o fogo e tudo mais. Então, eu gostei muito da sua observação, sem fugir, porque eu realmente não tenho esses números assim, e o que eu digo, acabou de sair o anuário sobre a segurança pública desse ano, foi publicado semana passada, tem uma infinidade de números ali que a gente poderia diminuir dentro de uma cultura de segurança, né? Que é justamente isso, poxa, tá tão corrido, mas no caso específico, se eu combater rapidamente o fogo, com o fogo zero, por exemplo, além de estar preservando a vida de todos da minha unidade habitacional e do condomínio inteiro, deixou de queimar um outro aparelho, né? Um móvel planejado que custou um dinheiro e depois vai ter um impacto econômico também em cima disso. Então, a pronta resposta em qualquer tipo de ação na área de segurança, seja para prestar o socorro, para chamar as forças de segurança, né? Se você chegar hoje e perguntar assim, telefone da ambulância e telefone do bombeiro, me fala qual o número. Do bombeiro eu não lembro, cara. Então, assim, 92 só... o 92 é de quem? É da ambulância, Ambulância. da ambulância. E o bombeiro, o 93. 93. Eu O pessoal- no 90. Isso. Bombeiro ali. O pessoal lembra muito do 90, que é a central, né? A gente ainda fica assistindo as coisas americanas. É, Então você tá ligando 911. 91, na Europa 112. Então, isso é importante, às vezes quando se entra numa grande indústria, saber o telefone para o setor de segurança e de emergência, ter aquela adaptação. Então, todas essas questões vale muito a pena. A minha pequena colaboração aqui nesse bate-papo e com a audiência preciosa. é justamente isso, da gente procurar resgatar qual seria o impacto se eu não cuidar da segurança, né? Se eu não me precaver. E aí Depois no que eu- final do dia ainda fica pior na conta do condomínio, porque o síndico ele pode ser responsabilizado. Tá bom, não, a gente não sabe de onde veio o fogo, né? Mas Da onde vem, da onde vem. primeiro vão achar Área que era parte comum. aberta, Só de todo você ter um mundo. problema, por exemplo, eu tenho um caso que eu lembrei agora também, eu tô lembrando de todos os causos hoje. Mas eu tenho um caso de um síndico do Sul que houve um incêndio dentro do condomínio dele isso, e a hein? princípio, cara, Ai, Pablo, isso aí tá o demais. que é isso aqui, meu irmão? Eu e o Rico, a gente tem um problema com. A gente tem um problema com doce, viu? E o pessoal fica fazendo. Eu também, ó. Tudo doceiro aqui. Por isso que eu faço Doceiro. bastante exercício, porque a gente come doce. Mas eu lembrei de um caso. Não Olha tá só. mais nem escolhendo doce, né? Porque elas Não, têm eu as duas sei. opções, todo mundo quer as Eu duas falo, não, traz os dois. toda vez.
Eu fico esperando, eu venho almoçar só esperando essa Muito bandeja. legal. Obrigado. Mas tem um caso de um síndico do Sul e ele foi responsabilizado por um incêndio. A princípio aconteceu um incêndio lá, houve Nossa, inclusive é verdade. uma vítima, algumas vítimas fatais. E assim, a princípio a imprensa já saiu falando que ele era o culpado. Não, Agora esse imagina caso, isso. Esse caso foi incrível. Agora imagina isso. Depois teve um inquérito e tudo mais, como a gente sabe que é a justiça, e constatou-se que não foi culpa dele. Só que já tinha saído a notícia. Ou seja, Quanto o que ele não aconteceu gastou? ele gastou dinheiro e a reputação dele foi por lixo, porque você acha que a mesma imprensa que falou que a culpa era dele e voltou para falar, pedir Não. desculpa, as mesmas pessoas que olharam e viram aquela notícia falando que a culpa era dele, procuraram saber se foi culpado mesmo, ele ficou taxado no mercado inteiro como o síndico que matou algumas pessoas por A causa do incêndio. boate Kiss, né? Quantos jovens não tiveram a vida interrompida porque Meu Deus. eu acho que a preocupação era não sair sem pagar, né? Então são essas questões de valores. Todo mundo se E preocupou ao invés de- só em... E ao invés de Nossa. procurar o culpado, seria a gente. Quem é que pode ser o herói aqui da situação para fazer o básico, cuidar. Inclusive, Né? a gente tem também um parceiro, Douglas Magalhães, ele fala que um dos maiores culpados pela a vítima em prédio é a insistência de tentar fazer alguma coisa. Ela sai buscando algum recurso, ela volta tentando resolver, ela vai na área de serviço, ela tenta alguma coisa, ela não sabe usar o que está lá fora. Em uma dessas idas e vindas, a saída foi interrompida. A fumaça tóxica alcançou ele. Veio o desmaio. Uma vítima, com certeza. Até o bombeiro chegar, conseguir acessar, entender o que está acontecendo, quem está lá, onde está. O ambiente de um apartamento, mais que ele seja pequeno, Aquela fumaça a entrada é uma só. tóxica é extremamente fatal, né? Extremamente Rápido. fatal. Então, assim, uma das. O Sidney, um dos nossos distribuidores, inclusive em Goiás, que era para estar aqui hoje, infelizmente não vai conseguir estar, faz um trabalho fantástico lá. Ele, uma certa vez, ele soltou um tema bem, né, ele fala, o fogo destrói tudo. Ele leva todas as suas lembranças. Tudo. Porque, às vezes, a pessoa tem algo que é muito importante para ela, que ficou de família, uma história, uma foto. Você pode até interromper. De um cômodo para o outro, o fogo foi resolvido. Mas o que ele destruiu, nunca mais você vai acessar. A história se perdeu ali. Pode ser a história de uma empresa, pode ser a história de uma família, pode ser algo muito... Porque tem pessoas que têm esse apego. Então, tanto quando a gente começou no passado, então a gente criou um slogan, né? Fogo Zero, seu aliado no combate ao princípio do incêndio. Logo depois, até a minha filha fez um vídeo e ela fala isso, né? É melhor você, ela pega o cilindro e fala assim, é melhor você ter um fogo zero e nunca usar, do que precisar e não ter. Minha filha, ela é apaixonada, ela faz vários vídeos, já deve ter visto alguns dela. Ela faz vídeos natural, dela mesmo já entendeu o propósito, sonha em ser bombeiro. Assim, então, Quantos anos ela tem? 11 anos. Nossa, que Se massa. tiver chamar ela aqui, ela vai trabalhar com o Henrique lá, de boa. Que comigo. ótimo. Ela tem- Vendedora. O nosso Não, idoso ela- também, tá trabalhando assim, aqui com a equipe. Hoje ela à tem noite um- ele vem. Então, existem muitos insights que se a gente for entrar aqui na questão da prevenção, vou dar um exemplo bem... Dia a dia está presente na vida de todo mundo. Todo mundo tem uma necessidade de colocar uma internet, de fazer uma instalação, de montar um móvel, seja o que for, na sua casa. Vai profissionais, você falou que vão mudar de casa. Quantos profissionais vão na sua casa fazer alguma coisa? Em algum momento você precisa ligar uma furadeira, uma lixadeira, Exato. um equipamento, né? Ele não está indo lá botar fogo na sua casa. Ele foi fazer uma prestação de serviço. Mas... Só que em algum momento o equipamento dele, ou normalmente aquela tomada que você nunca usou e ele vai ter que acessar, há um princípio de incêndio através de uma descarga elétrica. Ele não tem o que fazer. Ele não tem recurso. Nas casas, no Brasil inteiro, não tem nada. No apartamento ainda tem lá fora. Só que na bolsa dele, ele tem um WD. Ele poderia ter um fogo zero. Exato. Se pegar algo nele, na pessoa, qualquer situação, ele agir rápido, em 25 segundos ele já teria resolvido o problema, não botou fogo na sua casa. Se foi algo que acertou ele, ele consegue se defender na pessoa. Se a gente começar a entrar em sites,
a gente vai entender que esse produto ele cabe em qualquer lugar onde acessam pessoas, onde tem equipamentos eletrônicos, materiais de autocombustão. E com uma vantagem. Eu conheci um dos últimos eventos que eu vim aqui, e eu fui em Sorocaba. O João, eles têm um desenvolvimento de geradores a etanol, que foge um pouco da regra que tem hoje. Mas eles trabalham com os geradores tradicionais. Ele falou, eu não quero mais ninguém perto do meu equipamento com o extintor tradicional. Porque se houver qualquer necessidade, ele vai destruir o meu equipamento. O nosso não. Pode ser uma copiadora, pode ser um computador, pode ser Ele já tem que levar a solução, então ele já tem que levar a solução dele com, falou, ó, você vai comprar junto Aconteceu aqui, alguma coisa e já usa. você vai usar isso aqui, não usa Porque nada. se a gente acessar as empresas, existem equipamentos de alto valor agregado que têm a sua função naquela atividade. Se houver um princípio de incêndio, ele vai agir como tradicional, ele vai destruir o equipamento dele. Não, e isso é muito inteligente. Isso é muito inteligente até. A gente estava em Portugal e minha mãe foi comprar um tênis, todo branquinho. Na hora que ela escolheu o tênis, na hora o vendedor falou assim, olha, mas para você levar esse tênis, você tem que levar o produto de limpeza. Porque senão não vai durar, vai amarelar e você vai achar que o tênis não é bom. Ela olhou e falou, então tá. Aí, aí era barato, 4 euros, leva também. Aí levou o produto de limpeza também. E então eu entendo que as pessoas já estão entendendo que existem produtos que se complementam, né? Então, no caso desse cara, com certeza, é muito inteligente. As pessoas elas estão atreladas o seguinte, eu tenho seguro. Você tem uma empresa com atividade. Vamos pegar um exemplo muito nítido que eu acho que qualquer um de nós já acessou. Chegar aqui em Alphaville, aqui em Barueri, você vai achar uma copiadora. Você chega lá, o cara faz a arte que você quiser, no tamanho que você quiser. Você já olhou o pátio de equipamento dele? Qualquer um ali custa 40 mil reais. Inclusive, alguns são alugados. Se houver qualquer situação que não seja em nenhum daqueles equipamentos, ele está lá com um cigarro eletrônico, um power bank, e ele resolve pegar fogo. E começa um princípio de incêndio. E algum funcionário, que se não tiver de folga, né? Porque tem isso também, o cara tá de folga. O cara que fez o treinamento está de folga. Meu Deus. Ninguém sabe usar, não, ele tá de folga. Isso eu faço assim, o porteiro que participou da brigada não está aqui hoje. Não tá hoje. É sempre assim, no dia nunca tá. Sempre assim, cara. Você não vai ter uma ação deliberada, que equipamento que vai ter lá dentro. Obrigado. Presta atenção nisso, isso é muito interessante. Olha o insight. É um pó químico. Talvez tenha um CO2. Se tiver um CO2, tem que ter treinamento. Senão você vai ter queimadura de 2º grau na sua mão. Se pegar na mangueira, na manopla, se ela não tiver o dispositivo que tira a eletricidade estática para te dar um choque. Quem sabe disso? Mas Ninguém sabe disso. Mas vamos lá. Tudo é conhecimento para quem tem que ter, para ter aquele equipamento lá. Só que eu vou ter uma ação deliberada para apagar um fogo no meu cliente que entrou lá, que está com pó B, começou um fogo. Quando eu jogar o pó químico, muito obrigado, eu posso acertar aquele equipamento de 120 mil reais que eu batalhei para comprar e está financiado. O seguro tem um seguro para ele. O fogo não foi nele, foi uma ação deliberada. O seguro não vai pagar. Aquele equipamento foi danificado, a placa, tchau. Onde é que tem essa placa? Tem na China, tem nos Estados Unidos. Vai para manutenção, você fica sem equipamento. Se a sua ação for potencializada, for maior, primeiro que você já interditou o ambiente. Então você não vai mais trabalhar mais aquele dia, se tiver autoridade ele vai impedir a sua atuação. Pó químico, equipamento danificado, funcionário parado, trabalhos, entrega, a demanda sua daquele dia foi comprometida, você vai ter que achar um parceiro, um parceiro para conseguir atender, porque você tem uma demanda, eu não posso perder meu cliente. Verdade. Ele não vai querer saber se é fogo, eu tenho um evento agora, eu tenho que levar isso aqui da CSP. Vamos combinar. Enfim. O problema de quem empreende não pode ser o problema do cliente. Não é. Exato. E o que vai acontecer? Você interditou o estabelecimento. Muito bom. Lá não Obrigado. tinha comida, se tivesse era a mesma situação. O nosso ele é abrangente, ele é universal. E arrumei um prejuízo. E quando eu consultar a minha seguradora, primeiro ela vai falar qual é o laudo do técnico. Então ele vai passar, e na regra da perícia, regra é regra. Ele não vai abrir exceção. Não vai haver exceção. Eu comprei uma vez um celular, né?
E de um dia para o outro, a minha esposa nem chegou a usar, porque ela queria colocar o cabo original e não estava com o cabo original. Ela comprou e tal, foi comprar e tudo. Começou a carregar, apareceu um pontinho preto no aparelho. No outro dia, 24 horas depois praticamente, eu estava na loja, falei, olha, laudo técnico. A apresentação do pingo preto aqui é porque houve uma pressão e o óleo vazou. Amigo, eu tive que me virar com isso, ele não pagou. Então a perícia técnica tem regras e ele não vai mudar a regra não vai ter exceção. A regra de perícia é de perícia. E até Então, você ter certeza que o fazer esse seguro Maratona. vai cobrir. difícil. só que assim, o prejuízo, por exemplo, um A gente restaurante entra no jejum intermitente interditou o depois. dia. Se pegar fogo, você Não, vai obrigado. ter aquele seu negócio interditado por dias. E seu quadro de funcionário? Sim. E se a seguradora decidir não pagar, porque ela achou um precedente ali que abre uma margem para dúvida. Você como empresário, hoje um empresário no Brasil precisa de quantos dias sem faturamento para quebrar? Não. Do jeito que a galera empreende, não faz nem plano de negócio. Uma semana Uma que não semana faturou, tá acabou. quebrado. Acabou. Então vai muito além, né? A gente Exato. começa a enxergar, eu costumo dizer sempre, nós não vamos resolver o problema do mundo ainda. O que eu estou entregando é a permissão de você tentar algo que é efetivo e resolve. E o obrigatório, a decisão é sua. Quando a gente fala de tecnologias de segurança, como o Ramalho é um especialista nisso, é a decisão do condomínio. E a decisão do condomínio está individualizada em pessoas. Se a maioria não defender o que você não pensa e vai abrir margem para a insegurança, não vai ter aquela segurança, não vai ter aquela modernização, não vai ter a tecnologia. E você vai continuar escasso da tecnologia, só que o bandido não. Ele está analisando tudo em tempo real e todas as possibilidades. E ele vai usar. E o fogo, ele não perdoa nada. 2 minutos é o suficiente para o bombeiro ter que vir aqui. Sim. Não vai voltar mais atrás. E o que perdeu, perdeu. A gente chama de perder o fogo. Não tem mais solução. É o que faz mais. Quando a gente está falando assim, né, das nossas soluções, né, a gente está trazendo exatamente uma visão do propósito, né? Então, o que a CSP vive hoje é para trazer soluções para os condomínios, Fogo Zero é para trazer soluções, inclusive de problemas que você nem precisa ter. Eu acho isso sensacional, né? E como que vocês enxergam, e eu faço a pergunta justamente para instigar os nossos espectadores, né, quem acompanha a gente, a pensar dessa forma, porque hoje a gente tem muito mais empresários e empreendedores, muitos no mercado condominial, muitos que nem são, e que ainda não entenderam a preciosidade de você ter bons parceiros. Então, como que vocês enxergam o quanto a parceria com bons parceiros como a CSP, com outras empresas, podem ajudar a solução de vocês a ir mais longe? Como vocês enxergam isso? No caso da Fogo Zero, hoje, é um marco, uma mudança de patamar. Porque se tinha uma área que ninguém nem ia, era condomínio. Porque eu não posso estimular o meu pessoal. Dá para fazer? Dá. Vai lá falar com o porteiro, aí você fala com o síndico. Aí ele falou, a Maria chega às 9, se você quiser tentar falar com ela. Vai ter uma assembleia, cara, nem sei quando. Aqui a gente também não tem dinheiro para resolver nada, nem traga o tema à mesa. Não tenho solução, então estou deixando eles tomarem conta aí, por conta deles. Assim, existem várias realidades de condomínio. Mas para nós é um marco, porque a partir do momento que eu pego um produto como o nosso, que é uma inovação, que tem toda uma questão cultural, ninguém sai de casa para comprar extintor, nem sabe que existe um produto que, eu vou usar até uma palavra que poucos usam, tangível. Isso é tangível, esse copo eu vou lá em qualquer loja e compro, ele é tangível, eu acesso ele, as pessoas não vão atrás de um extintor. Então, essa cultura ainda não existe. Quando a CSP chegou, eu consigo massificar isso. Porque eu trago essa pauta primeiro para o síndico, para o profissional de classe, num evento, que o meu objetivo é criar ambientes para ter sinergias. Eu acabo ajudando quem trabalha com obra, o bombeiro,
O seu síndico é a cadeira, nem vou entrar no mérito dele, que aí ele vai me amar. Exato. Ele vai carregar eu no colo. Se ele Exato. entender, ele vai carregar a gente no colo. Porque eu trago a facilidade e a solução. Então eu consigo dessa forma, nesse ecossistema que a gente traz, para as empresas que se aproximam da CSP, elas também vão ser ajudadas e vão ajudar, principalmente no propósito, eu estou levando para as pessoas melhorias. Eu estou ajudando as pessoas. Então, para nós, vai ser uma virada de página. Nós não tínhamos uma CSP como parceiro, não tinha como chegar no prédio, no condomínio, e mas a gente não tem dinheiro para resolver isso. Mas eu tenho agora a viabilidade, a facilidade, o acesso. É claro, eu já até passei isso para eles, para alguns, né, que eu tive a oportunidade de conversar. Vocês vão se deparar com um mar de problemas. E você vai ser amado. E você está levando algo que você está cuidando daquela vida. Eu lembro que o Paulo, quando conversou comigo a primeira vez, ele falou assim: o meu objetivo aqui é preservar o patrimônio, porque a pessoa perde aquele patrimônio e você preserva a vida que vai cuidar do patrimônio. Exato. Então tem tudo a ver. Segurança tem a ver com isso. Sim. Prevenção tem a ver com isso. Conhecimento. A gente tem tanto case no Brasil e a gente não é conhecido. Sim. Eu vou citar um case aqui, que é do Márcio, inclusive ele é o nosso jurídico, em Belém do Pará. Ele fez um trabalho fantástico, social, porque a Prefeitura de Belém do Pará, ele entendeu essa visão de comprou o produto, entregou para a Defesa Civil, eles visitam as comunidades mais carentes e lá eles dão consciência de princípios de incêndio, porque eles colocam a mangueira do gás, colocam uma fita isolante, isso aqui, porque lá está tudo necessário, está naquela condição do jeito que está aqui, vamos seguir a vida. Porém, quando acontece o princípio de incêndio, o caminhão do bombeiro não entra, a mangueira não alcança e não tem hidrante. E não existe prevenção nenhuma. E nesse trabalho, a Defesa Civil, com cerca de 200 agentes a cada ação que eles vão na comunidade, eles pegam 4, 5, 6, 10 casas, dependendo da parte de como que está a composição disso. A partir de agora, vocês são uma extensão da Defesa Civil. Se pegar fogo na sua casa, minha senhora, fogo zero. Ai, que legal. E aí eles fiscalizam entre eles, comunitário, opa, essa semana está na casa da Patrícia e tal. E um ano depois, 72% a menos de princípio de incêndio. Nós levamos o quê? Consciência, educação de prevenção. E quando houve os episódios, utilizaram. Imagina a gente levar isso para dentro dos condomínios. Então, a gente consegue entregar isso em massa. Massa para mim é 100 pessoas que representam mais 300, que vão saber que agora tem uma ferramenta e que elas vão procurar saber onde eu posso adquirir isso aqui, eu quero levar no meu carro, vou deixar minha mãe sem. Quando fisga, é geral. Não conheci ninguém que teve um pouco de inteligência e falou, caramba, eu preciso ter isso no meu carro, que eu levo para minha casa. E assim sucessivamente. Então, para nós como negócio, pensando em negócio, eu consigo chegar mais rápido nas pessoas. E o que lá atrás, quando eu comecei a entender o produto, eu comecei a usar empatia. Nossa, nesse exato momento, tem uma senhora que está esquecida pelos filhos, mora num apartamento, tem dificuldade de andar, se pegar fogo, ela vai morrer. Tem aquela pessoa acamada, cuidada por outro idoso, que ela também não tem recurso nenhum, vai lá fora, não vai fazer. E o projeto dessa SP, como veio, quando eu comecei a entender, existe uma outra dor que não está no risco do fogo, mas que ninguém consegue resolver. Por mais que tenha uma pessoa abastada de recursos, cheia, você vai resolver o problema do condomínio? Sério? Paga lá a conta. Não, resolver do meu, não consegue, meu amigo. O problema é globalizado. E vamos individualizar. E você resolve a sua vida. Exato. Mas, então isso, eu já ganhei a sacada de como tudo isso está acontecendo. Então eu falei, pô, eu consigo ajudar pessoas. Porque de repente naquele prédio, fazendo aqui, eu estou me alongando um pouco, então uma parte mais sensível, né? Tem lá 200 apartamentos, tem uma pessoa lá específica que a vida dela está totalmente arrebentada. E se ela vender aquele apartamento, ela recomeça a vida, ela não consegue. Sim. Ela não consegue pegar um capital no banco. Ela não consegue fazer, está prendida, é a única coisa que ela tem, um apartamento. E talvez quando você espera, fala, não vou vender mais. Eu vou agora, esse problema aqui, eu vou tentar de uma outra forma. Você dá uma luz para a pessoa, quando começa a ver, recomeça, não desiste. E se ela resolver
de alguma maneira, ela está livre. E hoje vocês têm capacidade hoje a gente fala de um mercado de praticamente 1 milhão de condomínios, né? Você coloca aí em número de apartamentos, é um número gigante, né? Hoje vocês já estão presentes em quais lugares? Eu ouvi você falando que já está em bastante lugares, né? Me fala um pouquinho mais ou menos da sistemática que vocês fazem dentro da empresa. E qual que é a capacidade que vocês têm para produzir? Vocês têm capacidade de produção em massa? Assim, porque quando a gente fala num ecossistema igual ao nosso, hoje a gente a gente já tem aqui em gestão pelo menos 200 mil apartamentos, né? Que fora os condomínios, mas seriam 200 mil clientes que poderiam ter uma solução dessa, né? E a nossa realidade então, hoje... O de hoje e depois capacidade a realidade de hoje, crescimento. como toda e qualquer empresa, ela cresce e dá um passo de cada vez conforme a demanda. A gente tem que empreender no Brasil. Empreender no Brasil. Nossa fábrica fica aqui em Salto. Hoje nós temos uma capacidade mês que pode chegar a 300 mil unidades. Né? Se falar de extintores, nenhuma empresa faz isso, até porque o nosso tem uma concepção diferente. Quando a gente fala dos extintores, para nós até tem uma certa facilidade, porque o nosso extintor de ferro, de 3, de 5, de 9, ele entra na concepção de qualquer um outro extintor. A única diferenciação, a mangueira e o bico nosso tem uma característica que a gente utiliza, mas tem no mercado. Então a gente consegue usar qualquer parceiro para invasar. A gente manda lá o refil. Qual que é o custo de um equipamento para ir dentro de uma unidade? Hoje, um equipamento nosso está 395. 3 anos de validade. Dentro de qualquer apartamento. Qualquer lugar. Os extintores têm outros valores, que eles se encaixam dentro do tamanho dos extintores. Mas a fábrica em si tem essa capacidade, podendo dobrar. Hoje a gente já tem uma redundância, claro, dentro da demanda, senão a gente também não vai fazer isso. Sim. Quando você aumenta tudo. Sim. E claro que a intenção, se acontecer isso nesse projeto, a gente vai dar um passo de cada vez e vai dobrar. Não vamos pedir tudo de uma vez. Claro, exatamente, não vai pedir de uma vez. Nós estamos presentes hoje no Amazonas, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, Goiás, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Maranhão, Alagoas, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro. O distribuidor do Rio de Janeiro vem aqui hoje, o Sérgio. Que legal. Vai estar aqui hoje, acabou de assinar com a gente aí, tá só na parte mais detalhes. E se vir com ele, vem até uma figura interessante, que é sócio aí, Marcelo, não sei se ele vai vir, né? Mas ele, inclusive, é presidente da Viradouro no Rio. Que legal. Então, uma parceria um grande empresário no Rio. Rio de Janeiro, olha, nós estamos presentes praticamente em Santa Catarina, Amazonas, que é o lugar mais, né, distante. Hoje nós temos ainda temos a dificuldade, a gente não pode conduzir o equipamento em avião, apesar que vou falar aqui, né, a Van é nosso cliente, né? Ele embarca com o dele debaixo do braço, que o avião é dele, né? Então fica mais fácil. Mas no avião comercial não pode. Então a gente usa toda a parte territorial. Então a gente já está presente com distribuidores no Amazonas, no Paraná, Goiás, Espírito Santo, que vai ser um parceiro, a gente também nosso fundamental, Sidney, lá em Goiás, Rio de Janeiro, Bahia, inclusive está para vir aqui hoje. Não sei se ele vai vir, quer pegar a distribuição. E outros estados que a gente tem que trabalhar. Então a gente está presente com distribuidores, revendas e representante no Brasil inteiro. Legal. Alguns estados a gente tem uma certa dificuldade. Outro dia nós conversamos aqui sobre Pernambuco, né? Pernambuco o trabalho, tá nós estamos começando a já querer ir para lá, que ele vai fazer esse trabalho junto com o Felipe lá e com o outro secretário. Então a gente já está bem espalhado, vamos falar assim, na capitalidade está presente. E a intenção, é claro, é crescer. E crescer com consciência, com consistência e com realidade. Talvez a gente precise de um parceiro financeiro lá para frente, não sei, de repente alguém acorda inspirado e fala assim, a partir de hoje isso é obrigatório. Aí não tem como, vai ter um tempo de adequação. Isso. E é claro que a gente não vai ter neste momento, né? A gente não teria essa condição, mas isso também é viável. Isso aí a gente acredita que parceiros não vão faltar. Verdade. Com certeza. Gente, indo pro final já, queria agradecer demais a presença de vocês, Ramalho, Nélio. A gente tá, só para vocês saberem da nossa programação, toda última
último dia do mês, né? Porque eu ia falar toda terça do mês, aqui coincidiu cair com toda terça, mas todo último dia do mês a gente faz. Não, a gente tem feito toda terça. Toda Última terça terça do mês. do mês. É que hoje é quinta. Mas nós estávamos Tá em bom, tô Portugal, por isso. Mas A exceção foi essa. toda última terça do mês a gente faz aqui um encontro, que é o nosso núcleo 6P, onde a gente vai falar sobre empreendedorismo no mercado. Então fica aí o convite para quem assistiu esse episódio. Foi um episódio de grande valor. Como vocês disseram, aqui a gente já está fazendo negócio, mas aqui é oficialmente o start da nossa expansão em conjunto. A gente também, vocês sabem que a gente está em nível nacional, fazendo até o final do ano uma expansão internacional que a gente pode ir junto. A gente pode não, nós vamos juntos fazendo isso, porque são soluções que têm toda a sinergia, soluções para as pessoas. Eu quero de fato agradecer, né, Paty? E Nós temos também um presente. pra presentinho, vocês. Claro, como sempre. traz aqui, por favor. Boa. Para agradecer vocês terem aceito o nosso convite. Nossa, Aqui. agradecimento é nosso. Obrigado, nosso time. Para quem está assistindo aí, fica com a gente, um prazer recebê-los aqui. E fica atento que vai ter muita novidade. Começou o segundo semestre aqui, semana que vem já tem um monte de viagem. Esteja com a gente aí nos canais. Tem o vlog que passa aqui, passa no YouTube da 6P, no YouTube do casal, né? Falei certo. Então passa nos dois YouTube, então você pode acessar aí, se inscreve no canal nosso. E também tem o nosso querido Instagram lá, tem nossa vida lá, né, Paty? Você gosta de mostrar a vida lá, a pessoa gosta. Novela da vida real. Novela da vida real. De dois empreendedores malucos do mercado condominial. Eu acompanho bastante. Que A bom. gente fala desde família, a gente só tem 5 filhos, até as coisas que a gente faz aqui na empresa, né? Guardando os segredos os segredos mais íntimos a gente guarda pra nós. Né? A concorrência não pode ficar sabendo antes, né? Um beijo aí, obrigado pela audiência de cada um de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. E lembrando que hoje, só abrir um parênteses, né? Hoje, se vierem, né, a gente vai ter uma presença legal de pessoas, empresários, Muito legal. todos são ligados à Focus